Bem, então as perguntas que nós vamos estar falando hoje são perguntas que normalmente vão ajudar muito, se você entender o princípio, você melhorar os seus atendimentos. Seja você que trabalha no ramo das terapias holísticas, seja você que trabalha no ramo da terapia integrativa, né? Qual a diferença da terapia holística para a terapia integrativa, Gi? A holística eu tento misturar não só a questão do corpo físico do paciente, mas também a energia do paciente, tentar entender o que pode estar acontecendo com a energia dele também. Já na terapia integrativa, nós vamos ter um olhar integral para o paciente, em todos os ramos do paciente, para perceber o que está acontecendo, sintomas físicos, sintomas emocionais, sintomas mentais, como que está o alinhamento da vida dele em si, também é muito importante para fazer com que nós tenhamos resultados. Então, a base da diferença entre essas duas formas de terapia é isso. Ah, Gi, já agora, então me ajuda e me responde, qual a diferença entre terapia e psicologia, né? Porque são dois ramos que vão estar, assim, muito alinhados para a ansiedade, para tratamento da saúde mental. Se a gente for falar de psicologia mesmo, sem ser psicoterapia, mas psicologia mesmo, a base e fundamento, existem várias linhas da psicologia que vão direcionar o profissional a atuar num determinado ramo. Mas, de uma forma geral, ele tenta entender o conceito do que está acontecendo com o paciente a nível emocional e tenta trazer uma estrutura, uma resposta para aquele paciente lidar com aquele problema dele. Já no fato da gente estar olhando para a terapia, nós olhamos de uma forma um pouquinho diferente, não só mostrando para o paciente que ele tem várias direções, mas mostrando aonde que ele perdeu a linha do caminho, o que pode ter acontecido lá atrás ou em algum momento, né? Tem terapias de vidas passadas, tem terapias que estão relacionadas com várias outras questões. Então, dentro da terapia, a sua integratividade será olhar para o paciente no antes, durante e depois, para perceber qual é o melhor caminho. Isso com uma abordagem muito mais específica de uma determinada coisa que não se baseia só em linhas de raciocínio e pensamento do paciente, tá? Então, a primeira pergunta que eu recebi, eu vou já até colar aqui, como é costume aqui no YouTube, essa pergunta para que vocês saibam do que eu estou falando em cada uma das perguntas que vocês enviaram, tá bom? E essa pergunta vai servir para você que já é terapeuta biomicrohertz, para você que não é terapeuta biomicrohertz ainda, para quem não sabe, terapeuta biomicrohertz é a minha técnica que eu formo terapeutas para atuarem junto com essa técnica que tem revolucionado o mercado da ansiedade e da depressão, trazido respostas muito rápidas e muito profundas para pacientes que sofrem com ansiedade e depressão, sem precisar fazer hoje medicamento, né? Olhando para as 3 esferas que mais atuam em cima de um paciente: os problemas da mente consciente, presente, passado e até preocupações com o futuro, quando nós estamos falando de ansiedade, mente subconsciente, aquilo que o seu corpo faz de forma reativa a alguma situação que você está vivendo e pode colocar você em crises de ansiedade ou crises depressivas, e por último, estressores ativos, o que dentro daquele momento está sendo a sua bomba e como diminuir essa pressão que está fazendo você explodir em crises de ansiedade ou crises depressivas, falando de microbiota intestinal, ou seja, como que está o seu intestino, essa limpeza intestinal necessária hoje em dia para pacientes, volta de pequenas atividades que possam despertar, sim, e reestimular os seus neurotransmissores a produzir hormônios de bem-estar, e não menos importante, o estímulo da biomicrohertz para reativar as células que foram programadas para ter medo, agora para ter liberdade, voltarem a agir, tá? Então são coisas assim importantes, a biomicrohertz faz isso. Mas se você não é terapeuta biomicrohertz ainda, não fique preocupado. Quero que você esteja nessa live, porque o que eu vou falar vai ajudar você a atuar junto com pacientes de ansiedade e depressão com mais assertividade, tá? Então